trazendo então aqui ele, professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Muito bem-vindo, professor. Boa sexta-feira para você. Bom dia, Paulo. Um prazer conversar com vocês sempre. Obrigada. Professor, queria entender um pouco da sua leitura. O ministro da Defesa aqui do Brasil, José Múcio, ele afirmou recentemente que as preferências ideológicas do governo Lula III têm interferido, na verdade, ali nas decisões do próprio Ministério da Defesa, né? Ele mencionou um caso em que o Brasil foi impedido de vender munição para a Alemanha por causa ali das relações com a Rússia, além também de uma suposta postura do governo em não negociar com Israel. Quais poderiam, né, na sua visão ali, ser os impactos talvez dessas escolhas ideológicas ali na inserção do Brasil neste cenário internacional, especialmente em termos ali de relações comerciais e diplomáticas com grandes potências? Veja, Paula, se o Brasil quer ter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil vai ter de tomar algumas decisões e tomar algumas posições, né? E tomar posicionamentos implica necessariamente assumir o ônus e o bônus dessas decisões. Então, nós vamos entender que à medida que o Brasil assume o maior protagonismo internacional, em razão do fato de ser uma das grandes economias mundiais, em razão de fazer parte do BRICS, em razão daquilo que o Brasil representa internacionalmente, necessariamente nós teríamos de ter alguns posicionamentos que correspondem aos interesses do Brasil no curto, médio e longo prazos. Então, essa é uma coisa importante que nós precisamos levar em consideração e que algumas discussões que nós temos com relação a ser aceito ou não por isto, aquele, sofrer ali a crítica de algum lado ou coisa parecida, vão ser coisas que nós temos de aceitar, que fazem parte aí dessa tentativa de inserção internacional. Até porque, né, Paula, se nós pensarmos, nenhum dos países que tem criticado o Brasil tem aí autoridade moral para querer aí, dar algum tipo de lição para o Brasil nesse processo todo. E, obviamente, a gente sabe que serão utilizadas sempre medidas para tentar impedir que determinadas coisas aconteçam. Veja, por exemplo, né, só para a gente pensar aí uma questão que está premente internacionalmente, a questão do carro elétrico, né, do veículo elétrico. Você vê os europeus que falam tanto em questão de emissão de CO2 e redução de CO2, estão colocando aí taxas elevadíssimas, tanto nos Estados Unidos como na União Europeia, com relação à importação de carros elétricos vindo da China. Então, nós temos que nos acostumar que dentro do contexto internacional existem determinadas hipocrisias. Hoje em dia, muitos dos europeus, eu converso com muitos europeus, eles são, e tem muito claro que a questão da guerra da Ucrânia foi um erro para eles e que a situação tende a favorecer ainda mais a Rússia depois de 2 anos dessa guerra. Mais de 2 anos já se passaram dessa guerra. E o que nós vemos é que nada mudou no cenário ali da Ucrânia vencendo eventualmente qualquer conquista de território. Então, faz parte, não é? O governo assume aí, vai ter que entender que em determinados momentos alguns vão querer utilizar aí da retórica internacional para tentar não denegrir, mas criar uma imagem pior do Brasil, mas isso faz parte de qualquer iniciativa que nós vamos tomar. Professor, muito bom dia. A minha próxima pergunta tem a ver justamente com esse conflito no Líbano e eu queria saber como que o senhor viu essa conversa entre Biden e Netanyahu, a Casa Branca divulgando justamente a informação de que o presidente americano reafirmou o direito de Israel de se proteger, mas destacando ao mesmo tempo uma necessidade de minimizar os danos aos civis, obviamente, e também, principalmente, naquelas áreas mais densamente povoadas de Beirute. Como que isso repercutiu internacionalmente? A questão é que
os Estados Unidos apoiam Israel na questão, no aspecto da defesa, mas não na questão do ataque. Já foi dito aí várias vezes que o presidente Biden entende que Netanyahu está se comportando de uma maneira inadequada nesse processo todo, justamente em razão do fato de que pode ali gerar um conflito muito maior. Já faz tempo, e isso é importante enfatizar, que os Estados Unidos estão tentando se desvencilhar do Oriente Médio. Na questão do petróleo de xisto, do óleo de xisto, foi muito importante. Você viu que o Barack Obama, na ocasião, queria eventualmente deixar a região, inclusive gerou aí uma grande discórdia com o próprio Netanyahu, mas o que você vê é que os Estados Unidos querem se afastar da região e o que o Netanyahu está fazendo é tentando justamente fazer com que os norte-americanos estejam mais envolvidos no processo, inclusive com a questão iraniana. Veja, todo mundo ainda segue esperando qual vai ser a reação de Israel com relação aos ataques que sofreu recentemente com aquele número de mísseis. E aí se espera justamente para ver se vai acontecer justamente em poços de petróleo ou em possíveis instalações nucleares. E os Estados Unidos estão muito preocupados com a deflagração de uma guerra muito maior. Então, Biden está tentando controlar justamente a ação de Netanyahu, mas a impressão que tem é de que ele está sendo muito difícil de administrar neste processo todo, por causa da própria questão da sua longevidade política, que hoje em dia aumentou bastante em razão do apoio que a população lhe dá, em razão do cenário de guerra. Professor, falando ainda em confronto, né, li seu artigo, inclusive, desta semana, muito interessante, no qual você traz, acho que, uma questão que coloca ali, muitas vezes a gente pensa muito nesses confrontos, principalmente esse entre Israel, que começou ali, até mesmo com a Palestina, pelo lado religioso. E o seu artigo você explica, né, um conflito não religioso, né, trazendo, então, essa questão muito sensível entre Israel e Palestina, colocando de forma equivocada essa associação ali por um caráter mais religioso. Queria que você pudesse compartilhar aqui com quem está nos assistindo, quem não leu este artigo, né? Quais são ali os fundamentos que você acredita que estão mais por trás, de fato, deste confronto, se não for o lado religioso? Veja, né, Paulo, o grande problema em toda a questão é que nós pensamos, em razão das religiões monoteístas, tanto o islamismo como o judaísmo, como o cristianismo, eles anteveem a questão de um juízo final, não é? E uma das coisas que se fala nesse aspecto do juízo final é justamente de uma grande guerra que aconteceria ali na região. Até mesmo os cristãos falam de um Armagedon nesse processo todo, precedendo aí um novo processo de um juízo final, a vinda do Messias prometido, esse tipo de situação. Mas o fato é de que nós precisamos retirar desta questão o aspecto religioso, que é utilizado como uma forma de tentar legitimar uma questão que é meramente territorial. O que nós vemos ali é que em 1949 foi estabelecido de que haveria a coexistência de dois estados, um estado palestino, um estado israelense, e que os dois conviveriam dentro daquele território. Esta foi a determinação das Nações Unidas. Obviamente que muitos vão alegar o passado histórico, a presença de judeus no território e do próprio processo histórico em que aquilo se deu. Mas a argumentação do artigo que eu fiz foi justamente o seguinte: o elemento religioso ele só impede justamente que você sente à mesa e negocie isto com uma questão política e uma questão territorial. Não é uma questão religiosa, não é a prevalência de um grupo sobre o outro com relação à fé. E eu acho que muitas vezes nós nos equivocamos quando colocamos o elemento religioso como determinante em determinadas situações. E o grande problema, ao longo da história, Paula, é de que nós vimos que a questão religiosa foi utilizada para justificar
inúmeras atrocidades. Na própria questão da escravidão no Brasil e no continente americano, teve ali uma fundamentação religiosa que justificou esse tipo de atrocidade. Então, o que nós precisamos nesse processo todo é relembrar aquilo que Gandhi dizia, né? Deus não tem religião e, obviamente, questões como território devem ser tratadas como aspectos políticos e territoriais e geográficos, e não baseados em determinadas premissas sobre alguns textos que algumas religiões entendem como sagrados, mas que podem impedir efetivamente de que haja uma negociação racional sobre uma coisa que é racional e não levemos somente para um lado emocional ou transcendente na questão. Muito obrigado, professor Marcos Vinícius de Freitas, mais uma vez pela participação aqui com a gente. Na semana que vem a gente volta a se falar. Um abraço. Um prazer conversar com vocês sempre.